Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A vila de Greenfield despertava lentamente sob um céu cor de âmbar, onde os primeiros raios de sol acariciavam os telhados de palha e os campos verdes infinitos. Vacas pastavam tranquilamente, galinhas ciscavam no chão, e uma brisa suave trazia o aroma da terra recém-arada. No coração dessa paisagem tranquila, o jovem Ethan, filho do fazendeiro, já estava ocupado no pátio da fazenda da família. Suas mãos, cobertas de terra e pequenos arranhões, irradiavam uma energia curiosa e ilimitada. Ao contrário das outras crianças da aldeia, que preferiam passar as tardes brincando ou sonhando acordadas, Ethan adorava explorar, tocar e inventar. Ele conversava com os animais como se fossem amigos e parecia entender coisas que os livros escolares não conseguiam lhe ensinar. Mas a escola não era seu lugar favorito. Dentro da velha sala de aula, com suas paredes cobertas de mapas e giz branco, o Sr. Blackwood, o professor, governava com mão de ferro. Alto, rígido, com um olhar penetrante e uma voz que impunha silêncio, ele não tolerava erros. Todas as manhãs, entrava na sala de aula com a certeza de que sabia tudo melhor do que qualquer outra pessoa. Ethan sentou-se num banco na frente da sala, os dedos tremendo levemente enquanto segurava o caderno com firmeza. Ele sabia que hoje, como em todos os outros dias, seria alvo do sarcasmo do Sr. Blackwood. O professor imediatamente o encarou com um sorriso zombeteiro. Bem, pequeno fazendeiro, você conseguiu entender alguma coisa desde ontem, ou precisamos repetir tudo de novo? Exclamou ele, com a voz ecoando pela sala. Seus colegas de classe reprimiram o riso nervoso. Ethan sentiu o rosto corar, mas não disse nada. Ele conhecia seu próprio potencial, mesmo que ninguém mais o visse. No fundo, ele guardava um segredo, tinha uma ideia, um projeto que nenhum professor ou adulto poderia ter imaginado, e em breve, ele surpreenderia toda a vila. O silêncio voltou a reinar na sala de aula, mas uma onda de expectativa percorreu o ar, como se o próprio vento soubesse que algo importante estava prestes a acontecer. Não se tratava apenas de notas ou humilhação, era o início de um dia que mudaria para sempre a vida de Ethan, e abalaria o orgulho do Sr. Blackwood. O sino tocou, ecoando por toda a antiga escola Greenfield. As crianças se acomodaram lentamente em seus bancos de madeira, mas Ethan sentiu seu coração bater mais rápido que o normal. Ele sabia o que o aguardava. O Sr. Blackwood, com seu sorriso cruel, já estava pronto para zombar dele. Bom dia, meus queridos alunos, disse o professor, esfregando as mãos. Hoje vamos resolver um problema de matemática, e espero que alguns de vocês finalmente tenham aprendido alguma coisa. Seu olhar se voltou para Ethan, que instintivamente baixou a cabeça. Ethan chamou Blackwood com a voz afiada como um chicote. Você pode nos mostrar como resolveu o problema com frações? Ethan levantou-se lentamente, com o caderno aberto à sua frente. Suas mãos tremiam levemente, mas ele tentou ler os números que havia anotado. Ele começou, mas parou hesitante. Ah! Exclamou Blackwood, inclinando-se para a frente com um sorriso zombeteiro. Mais uma vez, você não entendeu nada. O riso abafado da turma o fez corar. Algumas crianças olharam para os próprios pés, desconfortavelmente, enquanto outras cochichavam entre si. Com uma mente como a sua, Ethan, continuou a professora, exagerando cada palavra, você se daria melhor voltando para o campo com seu pai. Números e lógica não são para você. Você nunca terá sucesso aqui. Ethan baixou a cabeça. Mas em vez de se sentir derrotado, sentiu uma chama de determinação. Ele sabia que era capaz de muito mais do que Blackwood poderia imaginar. Senhor, disse ele suavemente, eu nem sempre entendo de números, mas entendo de outras coisas, coisas que o senhor não vê. Um silêncio se abateu sobre a sala de aula. Blackwood franziu a testa com um misto de divertimento e desprezo. Ah, é mesmo? E o que exatamente você entende? Ethan não respondeu. Sabia que suas palavras não convenceriam Blackwood, ainda não. Ele tinha uma ideia. Um projeto secreto que vinha preparando há semanas na oficina da fazenda. Um projeto que logo surpreenderia toda a vila, e silenciaria o arrogante professor de uma vez por todas. O sinal tocou indicando o fim da aula, mas a humilhação de Ethan naquele dia marcou o início de um plano silencioso, que amadurecia no coração de um menino que sabia que um dia a verdade viria à tona. O sol nasceu sobre Greenfield, iluminando os campos e os telhados de palha. O ar fresco trazia o aroma da terra úmida e das flores silvestres. Ethan, ainda ressentido com a humilhação do dia anterior, levantou-se cedo, determinado a mostrar que suas habilidades iam além dos números.
Enquanto ajudava o pai a consertar um antigo sistema de irrigação no campo, um ruído incomum ecoou por toda a aldeia. Um anúncio soou do alto da torre do sino da escola. A todos os moradores, uma demonstração científica excepcional acontecerá hoje na escola. Um convidado especial apresentará suas invenções. Venham todos! A notícia se espalhou rapidamente. Intrigados, os moradores correram para a grande sala de aula, lotando os bancos e cadeiras de madeira. A curiosidade e a empolgação brilhavam em seus olhos. Mas ninguém esperava o que estava prestes a acontecer. Quando a porta se abriu, um homem elegante entrou, o famoso inventor Dr. Harrison, conhecido por suas máquinas revolucionárias e seu gênio científico. Seu olhar percorreu a sala e parou em Ethan. Ouvi dizer que um certo garoto é apaixonado por experimentos práticos e pela natureza, disse o Dr. Harrison com uma voz afetuosa, porém firme. Ethan, você gostaria de nos mostrar no que tem trabalhado? Um murmúrio percorreu a sala. Todos os olhares se voltaram para Ethan, que se sentia nervoso e animado ao mesmo tempo. Ele assentiu com a cabeça e subiu ao palco com seu pequeno carrinho repleto de ferramentas e dispositivos artesanais. Ele apresentou sua invenção, um sistema automatizado para irrigação de campos, que utiliza energia solar e sensores inteligentes para conservar água. Os moradores ficaram sem palavras. Os dedos de Ethan tremiam levemente enquanto ele explicava como funcionava, mas sua voz era firme e clara. Este sistema detecta quando o solo está seco e aciona automaticamente a irrigação, explicou ele. Funciona inteiramente com energia solar e pode ajudar todas as fazendas da aldeia a economizar água e tempo. Um silêncio atônito se seguiu às suas palavras. Então, uma onda de aplausos irrompeu. Os pais de Ethan estavam maravilhados, as crianças o admiravam e até os vizinhos da vila se inclinaram para a frente para ver melhor. Mas o Sr. Blackwood, de pé no fundo da sala, estava paralisado. Seu sorriso zombeteiro havia desaparecido, substituído por surpresa, confusão e constrangimento. Ethan baixou os olhos por um instante, depois ergueu a cabeça com um leve sorriso. Ele sabia que acabará de provar algo importante. O talento não se mede apenas pelas notas ou pela opinião de um professor. O Dr. Harrison aproximou-se de Ethan e colocou a mão em seu ombro. Você tem uma mente brilhante, Ethan. Com um pouco de orientação, você poderia realizar grandes coisas. O murmúrio na sala transformou-se em aplausos. O filho do fazendeiro acabará de surpreender toda a aldeia. E naquele dia, algo mudou para sempre. O Sr. Blackwood nunca mais veria Ethan da mesma maneira, e Ethan sabia que aquilo era apenas o começo. No dia seguinte à demonstração, a vila de Greenfield só falava de uma coisa: a engenhosidade e a coragem de Ethan. Vizinhos, comerciantes e até crianças de outras vilas vieram ver o jovem inventor e sua máquina. Na escola, o Sr. Blackwood entrou na sala de aula com um andar incomum. Sua arrogância habitual havia desaparecido, substituída por uma mistura de constrangimento e curiosidade. Os alunos, surpresos com essa mudança, observaram-no em silêncio. Ele se aproximou da mesa de Ethan, que estava sentado calmamente com um leve sorriso no rosto. Ethan, Blackwood começou com a voz menos áspera, quase hesitante. Eu quero pedir desculpas. Ontem fui cruel e injusto com você. Ethan ergueu os olhos e respondeu suavemente. Tudo bem, Sr. Blackwood. Eu entendo que o senhor nem sempre vê as coisas da mesma maneira que eu. O professor assentiu com a cabeça, mas as palavras continuavam difíceis de pronunciar. Ele sabia que seu orgulho havia sido ferido, mas também sentiu algo novo: respeito. Naquele dia, Blackwood observou Ethan ajudando outros alunos a entender como sua máquina funcionava. Ele notou a paciência, a criatividade e a determinação do garoto. Cada demonstração, cada explicação, mostrava que as habilidades de Ethan iam muito além do desempenho acadêmico. Ao pôr do sol, Blackwood chamou a turma. Meus queridos alunos, aprendi uma lição importante hoje, disse ele com a voz agora humilde. Nunca se pode julgar alguém apenas pelo que se vê em um caderno ou nas carteiras da escola. Todos têm seus talentos, e alguns só os revelam por meio da ação e da criatividade. Os alunos ficaram em silêncio, ouvindo atentamente. Ethan sentiu um calor suave se espalhar por seu peito. Ele havia conquistado não apenas o respeito, mas também o reconhecimento daquele que havia zombado dele. E naquele dia, na pequena vila de Greenfield, uma lição muito mais valiosa do que a matemática foi transmitida: humildade, respeito e reconhecimento dos talentos ocultos de cada pessoa. Ethan sorriu, olhando para o Sr. Blackwood, e soube que aquele era apenas o começo de sua jornada. Suas invenções, sua inteligência prática e sua perseverança logo transformariam não apenas sua vida, mas a de toda a vila.
Poucos dias após a demonstração na escola, uma comoção incomum abalou a vila. Jornalistas, inventores e até representantes de cidades vizinhas chegavam a Greenfield. Eles tinham ouvido falar da máquina revolucionária de Ethan e queriam vê-la com os próprios olhos. Ethan, sempre humilde mas orgulhoso, subiu numa pequena plataforma montada no meio da praça da aldeia. Ao seu lado, o Dr. Harrison, o famoso inventor, sorria com admiração. O Sr. Blackwood, por sua vez, permanecia à parte de braços cruzados, mas com um olhar atento, ainda marcado pela humilhação do passado. O Dr. Harrison dirigiu-se à multidão. Senhoras e senhores, apresento-lhes Ethan, um jovem da vila de Greenfield. Sua curiosidade, paciência e inteligência prática permitiram que ele criasse uma invenção que poderá transformar a agricultura em nossa região. A multidão aplaudiu calorosamente. Os aldeões que antes zombavam dele, agora estavam cheios de orgulho. Até mesmo seus colegas de classe olhavam para Ethan com olhos de admiração. Ethan falou com a voz clara e confiante. Muito obrigado a todos. Eu jamais teria conseguido sem o apoio da minha família e do meu pai. Esta máquina é apenas o começo. Quero que todas as fazendas sejam capazes de economizar água e melhorar suas colheitas. Em seguida, o Dr. Harrison fez um anúncio que causou grande repercussão em toda a praça. Convido Ethan a vir comigo à capital para desenvolver esta invenção em maior escala. Com os recursos e a ajuda de que precisará, ele poderá realmente mudar a vida de milhares de pessoas. Um murmúrio de entusiasmo percorreu a multidão. Ethan sentiu o coração disparar. Seu sonho estava prestes a se tornar realidade. O Sr. Blackwood então deu um passo à frente timidamente e disse, com a voz trêmula: Ethan, estou sem palavras. Você me ensinou uma lição que jamais esquecerei. Tenho orgulho de você. Ethan sorriu sinceramente. Obrigado, senhor. E obrigado por me permitir continuar aprendendo, mesmo que nem sempre tenha sido fácil. Enquanto a multidão aplaudia, Ethan olhou uma última vez para a vila onde crescerá. Ele sabia que sua vida acabará de mudar para sempre. Ele não era mais apenas o filho do fazendeiro. Havia se tornado um jovem inventor respeitado e admirado, pronto para transformar o mundo. O menino zombado pelo professor arrogante havia triunfado. E nesse triunfo havia mais do que uma invenção. Havia a prova de que perseverança, coragem e fé em si mesmo podem mudar o futuro, não importa de onde se venha.